Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui hoje trazer mais um vídeo interessante para vocês. Para você que ainda não me segue, me siga aí no YouTube. Vamos seguir aí nas redes sociais, tudo aqui está na descrição desse vídeo, no Facebook, no Instagram. Curta, compartilhe com seus amigos aí. Para você aí que tem dúvidas sobre eletrônica básica, não deixe de ver na descrição desse vídeo. A gente tem vários conteúdos sobre eletrônica básica para você aprender cada vez mais e melhor. Não deixe de ver na descrição e curtir e compartilhar também. Agora sim, vamos ao vídeo. Bom, então o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje é como funciona, como é que funciona um no-break. Você pensa que é algo simples, às vezes, o funcionamento de um no-break? Até parece bastante simples, porém tem algumas características que você às vezes não sabe ou até precisa conhecer. A primeira função básica de um no-break, tá? Para quem ainda não sabe, normalmente ele transforma energia. Tem alguns que usam a mesma energia, outros transformam. Como assim? Ele pega a energia de 220 e transforma em 110, ou às vezes usa 220 para 220, tá? E isso é uma função básica, tá? Ele é como um transformador. Então, resumindo, um no-break também é um transformador. Além de transformador, ele também é um estabilizador, tá? Ou seja, ele estabiliza a tensão. Se a rede tiver 220, ele transformou para 110, ok? Lembrando que normalmente 110 ela nunca é precisa. Às vezes pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas ele mantém. Então, se ele mantém algo aproximado de 110 volts e na entrada oscila, o que é oscilar? Está em 220, ele pode ir para 230, 240, 250. Na saída do no-break, ele continua a mesma tensão. Então, uma das funções básicas também é estabilização. Então, podemos dizer que o no-break ele transforma e estabiliza. Ele também tem a função de estabilizador. Então, ele estabiliza a tensão, tá? É claro que ele não consegue estabilizar 100%, mas digamos que ele aumente demais. Se a tensão aumentar muito, o que vai acontecer? Ele desarma, a luz ele entra em modo bateria e normalmente fica em modo bateria. Se ele for muito baixo, se a tensão for muito baixa, ou seja, normal é 220, na entrada 220, ele cai, 190, vai ter um ponto que ele vai entrar em modo bateria, ou seja, ele vai desconectar da rede, vai entrar em modo bateria, mas a saída vai continuar estabilizada. Essa é uma das funções do no-break também. Bom, terceiro ponto, tá, do funcionamento de um no-break, ele mantém a energia, tá? O que seria manter a energia? Manter a energia é, por exemplo, se você está usando um computador, tá? Isso eu estou dizendo nas melhores condições. O que seria melhores condições? O no-break usado de forma correta. O que é um no-break usado de forma correta? Ele não está em excesso, ou seja, você não coloca cargas excessivas, tá? Você não trabalha com ele em excesso, você trabalha ele de forma correta. Eu vou fazer outros vídeos explicando exatamente sobre esse assunto, sobre o que seria cargas excessivas. Mas, porém, digamos que numa situação ideal, o no-break esteja trabalhando com cargas ideais e a energia acaba. Qual a função do no-break? A função do no-break é manter o equipamento funcionando. Não importa se é televisão, não importa se é internet, não importa se é computador, se ele estiver dimensionado corretamente, ele vai manter e todos os seus equipamentos que estiver ligado nesse no-break, ele vai manter funcionando. Então a função básica de um no-break é manter tudo funcionando, tá? Então, se manter tudo funcionando é uma função básica, como eu posso testar um no-break? É muito simples. Se na falta de energia ele continua mantendo funcionando o no-break, para você saber se ele está bom ou se ele não está bom, o que você precisa fazer? Liga todos os equipamentos nele e simplesmente tira da tomada. O que vai acontecer? Tudo que estava ocorrendo, ou seja, se você tiver ligado o computador,
ele vai ter que manter como se nada tivesse acontecido. Uma situação ideal de no-break, se ele estiver bem dimensionado, normalmente o no-break dura de 10 a 15 minutos. Então, no mínimo, uma bateria interna, se for aqueles no-breaks mais simples, se for uma bateria interna e ele estiver muito bem dimensionado, ele dura, em média, 10 a 15 minutos. Vamos fazer uma simulação rápida para vocês entenderem como é que funciona. Bom, aqui eu tenho um no-break de 600 VA, tá? Estou ligando... Isso aqui é uma lâmpada, tá? Ela é uma lâmpada de 220. Eu vou ligar ela aqui em 110, apenas para simular o funcionamento do no-break. Vejam, estou ligando aqui, certo? Como é que eu testo para saber se esse no-break está funcionando ou não está funcionando? Ele está ligado na tomada. O que eu vou fazer? Eu vou desconectar da tomada, a lâmpada tem que continuar funcionando. Bom, eu coloquei uma extensão nele para facilitar esse entendimento. Então, eu tirei aqui da tomada, o no-break continuou funcionando. Isso tem que acontecer com todos os equipamentos que estão ligados nele. Então, para você descobrir se seu no-break está funcionando, você primeiro tem que ter certeza que é um no-break. Se for um no-break, ele também dá esse aviso sonoro, quer dizer que ele está em modo bateria. Se o no-break der vários avisos sonoros, é porque ele está na bateria. Quanto mais rápido ele der avisos sonoros, quer dizer que a bateria está acabando. Então, se ele ficar bip, 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 ela está perto do fim. Então, você vai saber desse modo que você precisa desligar seus aparelhos imediatamente. Se for um computador, se for outra coisa, ele vai ser desligado. Então, você tem que tomar esse cuidado. Energia voltou, aqui está meu carro. Ele volta, você viu o clique, ele dá um clique de armamento, ele volta e o funcionamento dele é normal. Essa lâmpada, ela simula o funcionamento dos aparelhos, tá? Ela simula o funcionamento dos aparelhos. Existem vários tipos de no-break, tá? Existem no-break de pequeno porte e existem no-breaks de grande porte. É claro que os no-breaks de pequeno porte, eles são usados para equipamentos pequenos. Hoje, os no-breaks mais usados são a partir de 600 VA. 600 VA, 700 VA, 1200 VA, 1500 VA, 2000 VA, 2500 VA, 3000, 5000 e assim sucessivamente. Podemos chegar até 60 mil, depende do funcionamento. Existem várias empresas que fazem esses no-breaks, mas os mais usados são os menores. Com esse teste que eu acabei de fazer, você mesmo pode identificar se seu no-break está com problema na bateria. Se você tirou ele da tomada e ele desligou ou uma lâmpada ou aquele equipamento, que você pode até providenciar aquele soquete, igual eu fiz aqui. Um soquete de lâmpada, uma lâmpada, de preferência incandescente, que ela consome um pouco mais, inclusive para você testar a carga do seu no-break. Você coloca ele nesse soquete, é um soquete que você liga direto na tomada, e você pode ligar e fazer o mesmo teste. Se você tirou da tomada e seu no-break desligou, quer dizer que seu no-break está com a bateria com problema. O que você precisa fazer nesse momento? Levar em uma empresa, em uma pessoa de confiança, de preferência em uma autorizada, que sabe o que está fazendo, e trocar essa bateria. Não se engane em uma coisa, tem muita gente que pensa que no-break só dá problema de bateria, é aí que você se engana. Num grande número de casos, às vezes, ele não está carregando a bateria. E como é que se identifica isso? Um técnico que seja especializado, ele sabe identificar. Agora, às vezes, alguém que é iniciante na área, provavelmente vai achar que é a bateria, vai trocar a bateria quando o no-break consumir essa carga, essa bateria vai estar com defeito e você vai falar, eu troquei a bateria e o defeito continua. Porque a pessoa não teve essa capacidade de identificar que não está carregando. É um outro problema que existe. Tá? Por isso eu sempre recomendo, leve em pessoas qualificadas que entendem. Tá? A pessoa às vezes troca imediatamente, não tem a mínima ideia de como fazer esse teste de carga de bateria, tá? Que o no-break, para você entender, ele mesmo carrega a bateria. A bateria está em funcionamento, ele carrega. Tá?
Alguns modelos, quando a bateria está fraca do no break, na hora que você liga ele na tomada, a luz dele fica piscando. Isso quer dizer que ele está carregando. Mas nem todos fazem isso. Não dá para se basear nesse ponto, tá? Então, você tem algum problema, leve em alguém qualificado. Não leve em pessoas que não sabem o que estão fazendo, que existem muitas por aí, beleza? Então, como eu falei, tem várias potências, tudo vai depender do que você precisa ligar, tá? Eu vou fazer outro vídeo falando exatamente sobre potências de no break e sobre esse tipo de detalhe. Eu não vou falar aqui hoje, nesse momento, qual no break te atende. Por quê? Porque o vídeo já está bastante longo. Eu vou apenas resumir e vou resumir alguns detalhes para frente. Qual no break te atende? Normalmente, um no break básico, tá? Um no break de 600 a 700 VA atende um computador básico, tá? Então, normalmente você pode ligar todos os seus equipamentos de TV, parabólica, TV a cabo, equipamentos básicos e um no break de 600 que ele vai te atender normalmente, tá? E para coisas mais avançadas e mais pesadas, no breaks mais pesados e mais avançados. Eu vou falar isso em outro vídeo, que eu vou falar mais detalhes e para vocês entenderem melhor qual no break usar e em qual situação. O que pode ligar e o que não pode ligar em no break, tá? Muitas queimas de no break ocorrem por a pessoa não saber o que ele consegue funcionar e o que não consegue, tá? Uma coisa que no break não pode ser ligado, não é nem um pouco recomendado, é impressora laser, tá? Muita gente se engana, mas a impressora laser, não estou dizendo impressora de tinta nem impressora de cartucho, eu estou dizendo impressora laser, que usa toner. Ela tem um ponto de pico, tá? Que não é mostrado nas potências. Nesse ponto de pico, ou seja, se ela está escrito lá que ela consome 500 watts, nesse ponto de pico, ela dá algo em torno de 1.500, 2.000 ou talvez mais watts. O que acontece? Se tiver ligado no no break, ele dá um baque na carga que, dependendo do no break, se não tiver um certo de proteção, ele pode queimar. E é o que ocorre de queimar muitos no breaks, porque ligam em impressora laser. Existem alguns casos que as pessoas ligam e ele fica estralando, pip, 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 ou batendo relé. Esse é um grande problema, porque quando chega a queimar, ele queima muita coisa. E ele pesa o no break. Ele não é feito, normalmente, uma impressora laser, o certo é ser ligada em transformadores, porque ele não tem partes eletrônicas, tá? Outra coisa que não pode ligar no break é coisas com resistência elétrica. Ferro elétrico de passar roupa, secador de cabelo, entre outros equipamentos, não se recomenda ligar em no break. É melhor que ligue direto na tomada, se ele precisar de 110, um transformador. Então, coisas de alta potência não é recomendado ligar em no break. O que você deve ligar? Computadores, impressoras de cartucho, tá? Cartucho, o que é cartucho? Sempre de tinta, TVs, equipamentos de parabólica, equipamentos de internet, entre outros, tudo certo. O que normalmente queima no break? No break normalmente se queima com ligações de equipamentos errados, como eu falei, impressora laser, ferro de passar, secador. Outra coisa, sobrecarga, você colocar equipamentos demais em um no break pequeno, e isso queima qualquer equipamento, você sobrecarrega a potência dele. Segundo ponto, problemas com a concessionária, tá? Normalmente você não vê mais a sua energia, ou em algumas regiões ela oscila muito. Às vezes na mesma cidade, em bairros ou em locais diferentes, a energia oscila muito e nesse ponto chega a ocasionar problemas. Eu vou ensinar a fazer algumas proteções, algumas questões para proteger isso, mas eu vou falar isso em outros vídeos, é claro. Alguns no breaks também, além de bateria interna, ele também tem bateria externa. A bateria, quanto maior a bateria, ela serve para mais durabilidade, mais tempo do no break ligado. Porém, tem que ter um cuidado. Nem sempre o no break tem a capacidade de carregar as duas baterias, por isso tem que ter muito cuidado. Eu vou falar isso em outros vídeos. Qual a importância de um no break, tá? Um no break é muito importante para situações em que você precisa
não pode parar de trabalhar. Exemplo, você está no computador, você está em algum equipamento, você precisa trabalhar e ele não pode ser desligado. No break, tem algum no break que pode ligar para o motor? Tem. Existem no breaks de alta potência, que chama senoidal, que podem ligar motores e outros equipamentos mais pesados. Mas eu vou falar isso para outros vídeos. O vídeo já ficou muito grande, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixem suas dúvidas, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.